Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros do IBGE. Eu sou a professora Joana Fernandes, estou aqui para mais uma aula de ética profissional aí do servidor público do IBGE para o processo seletivo, né, que vai aí selecionar recenseadores e agentes censitários para o censo 2021, tá bom? Pessoal, quem ainda não está nos acompanhando, essa é a nossa aula 13, tá? A gente já tem aqui 12 aulas no canal. Se você ainda não assistiu nenhuma das nossas aulas, vai aparecer um cardzinho aqui em cima para você clicar lá. Assista nossas aulas desde o início, porque a gente já trabalhou o código de ética do profissional, né, do servidor do público do IBGE, e já entramos na 8.112 já, né, há 3 aulas atrás. Então, se você assistir a partir de agora, você vai estar perdendo muito conteúdo, tá? Muito conteúdo importante que pode ser pedido na sua prova. Para você que já está comigo, já está acompanhando nossas aulas, então vamos lá, a gente está falando do 8.112, essa é a nossa parte 4 aí, para a gente, né, dar seguimento ao nosso conteúdo, gente. Ó, para você que está, né, perdido aí, se já viu, não viu, ó, a gente já trabalhou com os deveres do servidor, artigo 116, ok? Trabalhamos com alguns dispositivos do artigo 117, as proibições. Trabalhamos com o artigo 118 a 120, que fala sobre a acumulação de cargos públicos. E agora nós vamos entrar aqui no artigo 121 a 126, falando sobre a responsabilidade do servidor, e também vamos pegar o artigo 127 aqui para falar sobre quais são as penalidades, né, que o servidor público está sujeito, né? Quais são as penalidades que ele pode sofrer caso ele venha infringir aí os seus deveres funcionais, caso ele venha aí errar, né, cometer crimes ou algum tipo de falta no exercício das suas funções, tá bom? Vamos então para a nossa aula, responsabilidade do servidor, responsabilidade e penalidades, tá? Gente, só lembrando a você que está acompanhando, por favor, né, você está com a gente aí já há 13 aulas, deixa o seu like, tá bom? E se inscreva no nosso canal, é muito importante para nós a sua participação, né, com a sua inscrição, com o seu like, isso ajuda muito o nosso canal a crescer, tá? E também, se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, entra aí no link que está na descrição do vídeo, entra para o nosso grupo do Telegram, porque lá, toda vez que a gente lançar uma aula nova aqui, tem aulas de ética, tem aula de conhecimentos técnicos, tem aula de português, tem aula de matemática. Então, para você poder estar sempre por dentro das aulas que a gente está lançando aqui no nosso canal, lá no nosso grupo do Telegram você vai receber o link, tá bom? Dessa aula, assim que a aula sair, tá bom? Bom, então, artigo 121, vamos falar aí, né, da responsabilidade, né? Qual é a responsabilidade que você lá no censo demográfico, como né, naquele momento, na qualidade de servidor público, né? Quais são aí as esferas de responsabilidade que você vai ter que estar pronto a arcar, né? De acordo aí com as atitudes e com as decisões que você tomar. Vamos lá? Artigo 121 fala assim, ó. Deixa eu botar aqui a canetinha. O servidor responde civil, penal e administrativamente. Eita, aí, fiz besteira. Deixa eu apagar aqui. E administrativamente, tá? Então, são nas 3 esferas. Esfera civil, esfera penal e esfera administrativa. Pelo exercício irregular de suas atribuições, tá? O que é a esfera civil? É a obrigação de indenizar, tá? De indenizar tanto a administração como a terceiros que ele, na qualidade de servidor, venha causar danos, tá? Ele pode responder civilmente. Penalmente é o seguinte, se ele fizer algo irregular que também seja classificado como um crime, uma contravenção, ele também vai responder penalmente, tá? E paralelo a isso, ele vai responder administrativamente, podendo vir a perder o seu cargo, enfim, sofrer sanções dentro da esfera administrativa. Pode ser ao mesmo tempo, tá? A pessoa pode fazer uma, desculpa a expressão, ela pode fazer uma cagada tão grande, né? Ela pode fazer um negócio tão ruim, que ela vai responder civilmente, penalmente e administrativamente ao mesmo tempo. Ela vai responder nas 3 esferas, já pensou? O negócio fica feio, né? Fica feio mesmo, tá?
Vamos lá. Há uma questãozinha do CESP aí sobre isso, ó. Acerca do regime jurídico, tá, dos servidores públicos federais, julgue o item a seguir. O servidor responde apenas administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, o qual pode ensejar a aplicação de penalidades disciplinar, até mesmo de demissão, que deve sempre mencionar o fundamento legal ou a causa da sanção. Gente, está muito bonitinho, só tem um problema. Ele não responde apenas administrativamente, tá? Ele também pode responder civil e penalmente, tá? Então, não é apenas administrativamente, não, tá? Seria muito bom se fosse, né? Não, responde civil e penalmente, tá? Então, que tá errado por isso. Vamos lá? Olha como é que tá vendo como é que a prova é? Você tem que guardar as 3 esferas, tá, de responsabilidade do servidor. Artigo 122. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou, né, comissivo, doloso ou culposo, que resulta em prejuízo ao erário ou a terceiros. Vamos lá. O que é omissão? É quando o servidor deveria fazer algo e não faz. E aí, por conta de ele ter deixado de fazer isso, a administração pública ou uma pessoa, né, um cidadão, ele acabe tendo algum prejuízo. Então, nesse caso, o servidor, além de administrativamente, também vai responder na esfera civil, tá? Vai ter que ressarcir o prejuízo que ele deu, ok? Ou não, o servidor, não é que ele deixou de fazer, é que ele fez algo que prejudicou a administração ou prejudicou uma pessoa, né? Causou um prejuízo. Ele também vai responder civilmente. E se tanto essa omissão ou essa comissão foi dolosa, ou seja, foi feita de propósito, doloso, gente, é de propósito, ou culposa, ou seja, foi sem querer, tanto ele com a intenção ou sem intenção, se ele se omitir ou se ele fizer algo, omissivo é ele não fez, comissivo é ele fez, que trouxe algum tipo de prejuízo, tá? Tanto para a administração pública, erário, tá? É o dinheiro público, tá? Como para terceiros, pessoas que de alguma forma foram prejudicadas, ele vai responder na esfera civil, tá? A indenização de prejuízo dolosamente causada ao erário somente será liquidada na forma prevista no artigo 46, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. O artigo 46 vai falar das maneiras aí, como o erário pode ser ressarcido parceladamente, etc e tal, tá? Vamos lá. Parágrafo 2º, ó. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. O que seria a ação regressiva? Tá? Vamos supor, tá? O cara é servidor público, um agente censitário, tá? Você é um agente censitário municipal e aí o IBGE disponibiliza para você um veículo, tá? Para você utilizar aquele veículo ali no serviço. Vamos supor, estou dizendo que vai acontecer, tá? Aí você tá ali, né, dirigindo lá no setor, resolvendo, e aí, pum, você atropela alguém. Né? Você vai causar um dano, né, a um terceiro. E aí, o que acontece? Se essa pessoa entrar com processo, ela não vai processar você, ela vai processar o IBGE, porque ela foi atropelada pelo carro do IBGE. Então, ela vai processar o IBGE. O que o IBGE vai fazer? Vai responder ao processo e, se for o caso, vai indenizar a pessoa, tá? Vai indenizar a pessoa. Só que aí o que o IBGE vai fazer? Vai fazer a ação regressiva. Depois que ele pagar a indenização à pessoa, ele vai até você e vai cobrar de você o valor que ele teve que pagar. É uma ação regressiva, ou seja, depois que ele acertar as contas, ele vem e te cobra, tá bom? É isso que é a ação regressiva. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Então, vamos supor que esse processo demore, e aí quando sai a solução do caso, você já até morreu, né? Mas aí tem seus filhos que receberam de você algum tipo de herança, uma casa, um carro, alguma coisa, né? Então, o que eles receberam de herança
pode ser trazido, pode ser puxado para pagar o prejuízo que você causou, tá? O que eles receberam de herança, o que é deles, que não foi herdado de você, órgão público nenhum pode, ou no caso não vai poder ser tocado pela justiça, tá? Mas aquilo que eles têm e que foi recebido por uma herança sua, isso pode ser usado para pagamento, tá? Para reparação do dano, ok? Artigo 123, a responsabilidade penal, tá? Aí a gente falou aqui, gente, da civil, tá? Da civil. Agora a gente vai falar da penal, olha. Abrange os crimes e contravenções imputados ao servidor nessa qualidade. Existem lá os crimes que são típicos do servidor público. Aí é uma outra lei, a gente não vai entrar em detalhes, tá? Mas se a pessoa cometeu um crime contra a administração pública, um crime na qualidade de servidor público, ela vai também responder de maneira penal, na esfera penal, tá? A responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função, tá? Vamos ver um exemplo, tá? Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui de algo que seria muito possível, tá? O João, eu gosto muito do João. O João é o cara perfeito. O João, ele é recenseador, tá? E aí o João, tá? Ele aqui como recenseador, o Rzinho aqui, tá? Ele foi entrevistar a Maria, tá? A Maria. E aí ele pegou lá, falou que os dados que ela daria para ele seria tudo sigiloso, bonitinho, que aquilo ali não seria divulgado, tá? Não seria divulgado. E aí a Maria vai e dá para o João todas as informações lá, e o João tá ali como funcionário do IBGE, como servidor ali, atuando pelo IBGE, tá bom. E aí o João pega esses dados, tá? E ele acaba fornecendo esses dados para uma outra pessoa, ou divulgando esses dados. Ele não tinha o direito de fazer isso. Ele acaba expondo a intimidade da Maria, expondo a individualidade da Maria. Agora todo mundo sabe quanto a Maria ganha, onde ela trabalha, quantos filhos ela tem. Ela não queria que esses dados estivessem na mão de terceiros. E aí ela descobre que, né, vazou pelo João, que era funcionário do IBGE e que estava no desempenho do cargo dele quando entrevistou ela. Então, a Maria vai entrar com processo, tá, contra o IBGE. Né? E o IBGE depois vai entrar com processo contra o João, tá? E aí o João vai responder civil e administrativamente. Ele pode perder o cargo ou sofrer outras sanções, né, do IBGE e também ser obrigado a ressarcir o prejuízo que ele causou aí ao erário, uma vez que o IBGE teve que indenizar a Maria por conta de uma falta que o João cometeu no desempenho do cargo. Tá? Entenderam como é que essas coisas funcionam? Então fica ligado, toma cuidado, tá, gente? Toma cuidado. Artigo 125, ó. As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se, ou seja, pode vir os três em cima, tá? Sendo independentes entre si, ou seja, elas vão correr independentes, tá? Elas não se relacionam. Então, ao mesmo tempo que o cara vai estar respondendo administrativamente, vai estar respondendo civilmente, vai estar respondendo penalmente, vai estar respondendo 3 processos de uma vez por causa de uma besteira que ele fez, tá? Uma besteira, ele pode responder, né, 3 processos, um civil, um penal e um administrativo, né? Haja dinheiro para advogado, né? 3 processos de uma vez. Olha que loucura. Meu pai, é difícil. E são independentes, tá? Isso é muito importante você frisar, são independentes. Então, poxa, ele foi absolvido. Ele conseguiu provar a inocência dele aqui no civil, tá? Mas ele vai ter que provar a inocência no penal e no administrativo, tá? Uma ação não depende da outra. Não pode a administração falar assim, vamos esperar, e aí, dependendo do que acontecer lá no civil e no penal, a gente age ou não aqui. Não, é independente, cada ação corre por si só, tá? Agora, tem alguns detalhes que a gente vai falar agora. Ó. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Gente, preste atenção. Até respirar fundo aqui. Respira fundo, que isso aqui é cheio de detalhes importantes.
O João, ele está sendo acusado aí de cometer um crime contra a administração pública. Ele está sendo acusado de ter cobrado uma propina de uma determinada pessoa para exercer o cargo dele, tá? Para poder fazer algo lá e favorecer uma determinada empresa, enfim. Então ele está cometendo um crime contra a administração pública, ele está respondendo. Então ele está respondendo administrativamente, onde ele está correndo o risco de, né, entre outras coisas, de perder o seu cargo. E ele também está respondendo penalmente, porque o que ele fez é crime, tá? É crime. Ok. E aí lá, durante o julgamento, né, do crime na ação penal, ele é absolvido, tá? Ele é absolvido. Por quê? Porque lá o juiz chegou à conclusão de que aquele ato, né, que ele está sendo acusado simplesmente não existiu. Não houve nenhuma cobrança de propina, não houve nenhuma propina. Isso não existiu. Ou seja, João é inocente, ele é absolvido. Nesse caso, não faz sentido a administração seguir com o processo administrativo, porque se o fato não existiu, ele não vai responder nem penal nem administrativamente. Morre o caso, tá? Morre o caso, inclusive administrativamente, até se ele já tivesse sido condenado, ele consegue ir lá e ser reintegrado à administração. Tá? Mesmo que ele já tenha sido demitido da administração pública, se lá na frente o penal, né, absolver porque chegar à conclusão de que o crime não ocorreu, o João ele vai lá, né, e a administração pública é obrigada a reintegrá-lo, tá? Ou, se for provado, tá, que ele não é autor do fato, tá? Que ele não é autor do fato. Sim, o crime aconteceu, mas não foi o João, foi a Maria que cobrou propina, não foi o João. O João provou que não foi ele, tá? Então, nesse caso, a ação administrativa, se tiver correndo, ela é interrompida, ela morre. E se ela já tivesse, porque às vezes, por exemplo, a ação administrativa é mais rápida do que a penal. Então, às vezes, na ação administrativa, ele já foi condenado. Ele já até perdeu o cargo dele. Mas aí na esfera penal ele é absolvido. O que vai acontecer? Ele vai ser reintegrado, vai ter indenização de todos aqueles valores que ele deixou de receber, tá? Ele é totalmente restituído, tá? Mas olha só, essa absolvição é por dois motivos. Não há existência do fato, não houve crime, ou se provou que não foi o João. Agora, o João foi absolvido porque não tinha provas para condená-lo criminalmente. Falta de prova. Quantas pessoas são absolvidas por falta de provas? Não se provou que ele era culpado. Mas o fato existiu e ele não provou que não era ele. Simplesmente o poder público, né, o Ministério Público, não provou, não conseguiu comprovar a autoria dele. Mas, né, falta de provas. Nesse caso, a ação administrativa continua valendo, tá? Ele pode até ser absolvido penalmente, mas administrativamente, independente do que acontecer na esfera penal, a ação administrativa vai ter validade, os seus efeitos também, tá? Tudo bem? Agora, o 126A fala assim: nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou quando houver suspeita de envolvimento desta ou outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício do cargo, emprego ou função pública. Ou seja, você lá no seu cargo, na sua função, você acaba tendo acesso a algum tipo de informação que te aponte que alguma autoridade pública está envolvida em ato de improbidade, na prática de um crime, tá? Aquela informação teoricamente seria sigilosa, mas aí você vai e pega aquela informação e dá ciência dela a uma autoridade superior, uma autoridade competente, tá? Para que isso seja investigado. Nesse caso, não vai haver punibilidade, tá? Não pode ser punido. Agora, vamos lá. Quais são as penalidades, gente? A banca, tá? Só pediu 3. A 1, a 2 e a 3. Tem a 4 lá na lei, tem a 5, mas essas para a banca não interessou para o seu cargo. Então, só preste atenção nessas 3 penalidades, tá? São algumas dessas penalidades disciplinares no caso, ó. Advertência, suspensão e demissão,
São 3 tipos de penalidade que o servidor público ele pode vir a sofrer, tá? Advertência, suspensão e demissão. Ah, professora, mas tem cassação de aposentadoria e disponibilidade? Tem na lei, tá? Mas para você que vai fazer o concurso do IBGE, o processo seletivo, essa não vai ser pedida. A banca cortou do seu edital. Por isso que você tem que guardar essas 3. Advertência, suspensão e demissão. Tá bom? Simples assim, tranquilo, né? Pessoal, paramos então aqui. Próxima aula a gente vai pegar aí a parte de aplicação de penalidades, né? Alguns detalhes aí sobre essas penalidades e como elas são aplicadas, tá bom? Um beijo, fica com Deus, estuda, que a vida muda. Tchau, tchau.